Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos nessa noite. Então vamos todos sentar confortavelmente, deixando todas as preocupações lá fora, voltando o pensamento de coração, de toda a alma, para que nós sejamos abertos, não somente para acolhermos todas essas energias dos nossos benfeitores espirituais aqui presentes, mas também para cada estudo estarmos atentos e aprendermos sempre com os ensinamentos de Kardec, com os ensinamentos de Jesus, que vem clarear nossos caminhos, as nossas dúvidas, nos ajudar a passar pelas nossas provações com conhecimento, sabendo que somos amados, protegidos, estamos sempre com o nosso Mestre Jesus ao nosso lado, nos ajudando, nos guiando, para que nós possamos cada dia estarmos mais perto de Deus, que assim seja. Então, dando continuidade ao nosso estudo, falando exatamente de anjos guardiães, na pergunta 496, o espírito que abandona seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe o mal? Então, como nos outros estudos, os nossos colegas falaram bastante, cada um de nós, a gente sabe que temos o nosso anjo de guarda, ou seja, aquele espírito protetor que fez um compromisso antes de nós nascermos, ou às vezes até em outras encarnações, eles já nos acompanhavam. Então, esse espírito protetor, esse anjo de guarda, se ele nos abandonar, por alguma razão que nós vimos anteriormente nas outras perguntas, se ele nos abandonar é por quê? Porque a gente não quer, a gente se afasta, a gente faz de tudo para que esse espírito não esteja conosco, nos acompanhando. Então, se acaso ele resolver nos abandonar, então, ele vai fazer o mal? Se ele não vai fazer o bem, será que ele vai nos fazer o mal? Então, os espíritos respondem, os bons espíritos nunca fazem o mal, deixam que seja feito por aqueles que lhes tomam o lugar. Então acusais o destino pelos infortúnios que vos sobrecarregam, sendo que a falta é vossa? Então, uma vez, claro, se um espírito já diz anjo guardião, espírito protetor, a gente já entende que alguém, um espírito que tem uma elevação moral muito mais superior do que a nossa. Então, um espírito que não é espírito de luz, não é espírito perfeito, porque olhando a nossa condição, a gente viu nas outras perguntas, que não é um espírito de luz, hein? A não ser que tenha alguém aqui na sala que já está bem elevado moralmente, que aí o espírito protetor dele vai ser mais, provavelmente seja um espírito de luz. Não sei, de repente tem, né? Por isso não sei. Então, esse espírito ele não vai fazer o mal, jamais, porque na condição de um espírito protetor é alguém que já não faz o mal. Mas como os espíritos respondem? Então, se um espírito protetor vai deixar aquele protegido, o que acontece? Aqueles que tomam lugar, ou seja, pode ser que sejam espíritos ainda inferiores, que vai estar em sintonia com aquele que eles vêm estar perto. A gente sabe que a gente depende da nossa sintonia para que tipo de espírito a gente vai estar ligado. Então, agora, a gente não pode pôr, né, como é que está falando, na nossa falta, né, pelos nossos infortúnios, a gente pôr a culpa no outro. Não, a gente sabe que sempre, tudo que nos acontece é por nossos atos, é pelas nossas ações, é pelos nossos pensamentos. Não é culpa de ninguém, mas é a nossa própria culpa, entre aspas. Pergunta 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe pudesse querer mal? Então,
complementando, né? Então, a união de maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. A gente vê que tem espíritos, assim como tem união de espíritos bons para ajudar, para neutralizar a ação dos maus, também há os maus que vai se organizar para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, devolverá toda a força ao espírito, né, ao bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outro lugar alguém desejoso de ser ajudado e ele aproveita a oportunidade esperando o retorno junto ao seu protegido. Então, na pergunta anterior, a gente viu, nas outras anteriores, a gente viu que, então, o espírito vai afastar desse seu protegido porque ele, de certa forma, quis se afastar. Então, pode ser que o momento que esse espírito ele foi, então, você não quer que eu cuide de você? Ótimo, o outro quer, então eu vou cuidar do outro, porque ele está querendo, ele está necessitando e ele está me chamando. Mas o momento que o meu protegido necessitar e chamar novamente, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar e vai continuar nessa proteção para o outro. Mas então, quando tem essa união de espíritos maus, que não foi o espírito protegido que fez, como a gente viu na outra pergunta, que fosse na ação do mal ali para ele, se ele quiser, o que a gente faz quando a gente vem maus pensamentos? A gente faz o quê? A gente pensa no bem, nós mesmos vamos, né, afastar e vamos conectar com os bons espíritos e a gente vai também, claro, sempre que a gente está precisando, a gente faz o quê? Clama aos bons espíritos, ao anjo de guarda, a tudo que a gente conhece, que não conhece, para que venha nos ajudar. Então, sempre, né, que a gente necessita, o nosso protetor vai estar do nosso lado, vai estar nos ajudando. 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, isso se deve à sua impotência para lutar contra outros espíritos maléficos? Será que meu anjo protetor, ele vai deixar que eu vá não estar muito bem? Ou seja, vou extraviar do caminho que eu deveria estar? Será que é porque ele é impotente? Ele não tem forças necessárias para que eu permaneça no caminho? Aí, a resposta, desculpa, não é porque o espírito não pode, mas porque não quer. Seu protegido sai das provações mais perfeito e mais instruído. O espírito o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são escutados. Somente a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem fortalecem os maus espíritos. O poder deles sobre vós provém apenas do fato que de não opordes resistência. Então, a gente aprendeu muito bem que só quem influencia a gente são os espíritos maus. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. O nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, ele não vem aqui para fazer a caminhada para nós, não. Esquece isso. Não existe isso. Ele vem para nos orientar, nos ajudar a permanecer no caminho. Agora, se nós não queremos, se a gente quer extraviar, ele não vai poder nos... Não, vem para cá. Não é porque ele não tem poder para isso, ele tem. Imagina se nós não tivéssemos todas as nossas provações, o nosso aprendizado, e Deus criasse todos nós perfeitos, não tivéssemos que fazer nenhuma caminhada evolutiva. Que mérito nós teríamos? Nenhum. Então, é a mesma coisa. O nosso anjo protetor, ele vem nos ajudar a evoluir, a permanecer no bom caminho. Mas se a gente quer extraviar, como se diz, ele vai deixar. E das nossas experiências, nós vamos aprender mais, nós vamos ficar mais fortes. Né? Quando a gente passa por dificuldades, o que acontece? Quanto mais difícil as provas a gente passa, quando a gente vence, a gente se sente como? Mais fortes, mais
não orgulhosos, não é nada disso, mas a gente sente mais forte de ter conseguido passar por dificuldades e ir avante. Então, e se os maus espíritos nos vêm, é porque a gente não sabe e não quer deixar que eles partam. É sempre a nossa oposição. Nós estamos em sintonia. Desde que a gente muda a sintonia, tudo vai mudar também. A gente sintoniza com os bons espíritos, logo tudo vai mudar. Se a gente sintoniza com maus espíritos, a gente sabe que as nossas companhias, sejam físicas ou sejam espirituais, depende de nós. Depende de que tipo de companhia eu tenho enquanto encarnado. E que tipo de companhia eu vou ter enquanto do espiritual. É a mesma coisa. 499, o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há nenhuma circunstância em que, sem o abandonar, ele o perca de vista? Então, há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessário, ou seja, nenhum espírito protetor vai estar colado em nós o dia inteiro, não é assim. Imagina, ele também tem mais o que fazer. E a gente sabe que o que é pelo pensamento, a gente está ligado, não precisa estar perto. Nós, enquanto seres encarnados, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que estar junto. Se a gente for proteger uma criança, a gente tem que estar perto. Mas o espírito protetor, não, ele não tem que estar colado em nós. Né? A maior parte das vezes eles estão em outros locais, bem distantes de nós, mas ligado em pensamento, e a sua proteção ela é a mesma, né? Não importa. Imagina se todos esses espíritos que trabalham conosco tivessem que estar aqui o tempo todo. Eles estão aqui, estão em vários locais ao mesmo tempo, porque é a força do pensamento, vai irradiando as energias, não precisa estar ali do nosso lado. Então, a maioria das vezes a gente sabe que o nosso protetor ele não está coladinho em nós. Está distante, mas nos ajudando, nos acompanhando, torcendo, nos aconselhando. O problema é que muitas vezes o que acontece? A gente não escuta os conselhos do nosso protetor e de outros espíritos também que vêm nos ajudar, que estão conosco, que querem que a gente avance. A gente não escuta, a gente não quer escutar. Muitas vezes dão bons conselhos, a gente quer ouvir aquilo que nos interessa, aquilo que a gente acha que é importante para a gente, que a maior parte das vezes, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é bom para nós, não é realmente aquilo que nós necessitamos. Como espíritos imortais, como pessoas que estamos aqui para evoluirmos, para a gente realmente escutar os bons conselhos e seguir. E é interessante, porque cada vez que a gente não ouve aqueles pensamentos, que a gente também vai ver o que é bom, o que não é bom, né? Também temos que passar pelo crivo da nossa razão, de como a gente vê. Não vamos também ouvir coisa, vai ali, pula ali, passa por aquele lugar que não é bom. A gente também tem discernimento para saber. Mas sempre que a gente tem um bom conselho, que a gente ouve, a gente pode ter certeza que nós vamos realmente acertar. E mais uma vez, não é aquilo que a gente quer. Muitas vezes vem aquilo que é bom para nós. E é por isso que a gente não quer ouvir, né? Porque a gente quer ouvir, às vezes, algo muito diferente do que a gente está pedindo, uma orientação. Pede orientação, quando a orientação vem, a gente, mas não é isso, porque eu queria era fazer outra coisa. E o que eu quero, às vezes, não é o bom. Então, é isso que eu tenho para falar essa noite. Agradeço a atenção de cada um. Que Jesus esteja conosco. E o Emerson ele vai continuar com a nossa palestra da noite. Passa.